Juros nas alturas, governo gastando demais, Banco Central não muito afim de abaixar os juros. Vale a pena comprar ações de dividendos? Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Meu nome, como sempre, é Bruce Barbosa, eu sou analista de ações aqui da Nord e trouxe aqui Guilherme Tiglia, o nosso maravilhoso mestre dos dividendos, né? Você não tem noção quando pergunta de dividendo eu recebo. Galera gosta, né? Do pinga-pinga ali todo o tempo. Mas eu tenho uma pergunta quente, vamos começar quente. Vale a pena, hoje, olhando a bolsa hoje, pensando que o juro vai ficar alto por bastante tempo no Brasil, vale a pena comprar CDI, botar o dinheiro no CDI, deixar lá tranquilão, embaixo do colchão, ou comprar ações na bolsa? Olha, hoje o que a gente está observando aí é um bolsa em patamares muito atrativos, está bastante barato, né? E a gente fez até um comparativo, né? Olhando ali o earnings yield da bolsa, que é basicamente ali o que as empresas estão te entregando de lucro em relação ao que você está pagando pelo preço das ações, né? Em comparação aí com a renda fixa, né? E a gente vê que a gente está num desconto bastante atrativo aí em relação ao que normalmente a gente observa, então de fato a gente consegue observar uma atratividade, mas é claro que existem os riscos, né? O Bruce mesmo falou, a questão fiscal e, enfim, pode ficar mais barato? Pode, mas a gente está vendo um prêmio que eu acho que mais do que se justifica. A gente até fez um relatório comentando exatamente sobre esse comparativo aqui, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada. Só clicar abaixo do vídeo nos comentários, eu vou ler esse relatório também, guarda aí para mim, Ricardão. Mas assim, o interessante é, a bolsa está extremamente barata. Por que ela está barata? Porque está todo mundo achando que a bolsa não vai se mexer nunca mais. Aí todo mundo vende, né? Tem o fluxo. Pessoal que não sabia o que estava fazendo na bolsa, né? Vende bolsa e vai para o CDI. O mesmo cara que comprou bolsa lá quando o CDI estava 2 e ficou desesperado que o CDI não rendia mais, agora está fazendo o contrário. Os fundos tomando bastante resgate, então a bolsa está bem barata. O negócio é, você precisa comprar empresas que consigam crescimento de longo prazo, porque cotações seguem resultados a longo prazo, isso é fácil. Agora a pergunta do momento, a pergunta do milhão. Vale a pena, com os juros bastante altos, né? A gente tem aí o juro bastante alto, 14% de CDI e tudo mais. O Banco Central não está muito afim de abaixar os juros se o Lula continuar gastando. O Lula quer continuar gastando, né? Exato. Até onde a gente saiba. Questão ideológica, por enquanto, né? Acho que vai ser difícil ele mudar essa cabeça aí. O juro pode cair um pouquinho, mas não vai cair significativamente, né? Vale a pena comprar empresas que pagam dividendos quando o juro é 14%? Vamos partir aí primeiro de uma questão, acho que mais teórica, para a gente entender aí como que vai ser o efeito no dividendo, né? Quando a gente está falando de juros muito alto, a gente tem uma pressão grande aí em despesa financeira das empresas, né? As empresas tomam juros para poder fazer seus investimentos, fazer sua atividade rodar, né? É basicamente quanto elas pagam de juro para o banco, né? Exatamente. Quanto mais alto o juro, mais elas pagam de juro e isso sai do resultado da empresa. Exatamente. Do lucro. Quanto mais alto esse juro, né, maior a pressão no resultado da empresa, logo maior a pressão no lucro dessa empresa, né? É muito diferente daquela situação de Selic a 2%, com juros mais baixos, você tem um custo de financiamento, um funding muito mais barato, né? E agora que a gente está vendo juros em patamares elevados, é exatamente o oposto, né? Então você tem maior pressão no resultado. Quer dizer, juros altos, menos lucro. Menos lucro. E como o dividendo é um pedaço do lucro, né? O dividendo nada mais é do que o payout, né? Que é o percentual que a empresa tem ali que ela vai dar dos lucros em dividendos, né? O dividendo nada mais é do que o payout vezes o lucro. Como o dividendo é um pedaço do lucro, com o lucro menor, o dividendo também vai ser menor. Isso é legal, que muita gente acha que o dividendo é meio mágica, né? Não, a empresa vai pagar dividendo para sempre. Fala, cara, sim, mas se ela tiver lucro, ela paga dividendos. Se ela não tiver lucro, não paga, exatamente, né? Obviamente. Então, uma coisa boa que a gente fala de empresas de dividendos, elas são bastante lucrativas. Por quê? Porque tem bastante resultado para poder distribuir. Geram bastante caixa, né? Então, nesse momento de juros mais alto, né, onde você tem mais pressão, o dividendo pode ficar um pouco mais pressionado, né? É uma questão inversa aí de alavancagem e dividendos, né? E onde que eu acho que é o grande... Assim, as empresas que têm bastante dívida vão ter um lucro menor porque elas têm que pagar o serviço da dívida, né? O juro da dívida. Mas deixa eu te fazer uma... Mas e se a empresa não tiver dívida alta ou se simplesmente não tiver dívida? Eu ia falar exatamente isso, né? Nesse cenário a gente opta por empresas com alavancagem... Eu gosto de interromper as pessoas. A gente opta aí por empresas com uma alavancagem financeira mais baixa, né? Por quê? Porque aí elas têm uma relação de dívida menor, né? Em relação ao resultado delas.
Então acaba sobrando mais espaço para ela poder distribuir o dividendo. Quando ela está muito endividada, ela vai distribuir menos dividendo, né? Então a gente olha ali por empresas com relação dívida líquida EBITDA ou até dívida líquida em relação a patrimônio, né? Em níveis menores. E isso pode ser um sinal de que talvez tenha mais espaço para dividendos, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial na hora de fazer uma seleção de ações de dividendos, considerando aí o cenário de juros mais elevados. Quer dizer, se você gosta de empresas que pagam dividendos, escolha empresas que não estão alavancadas, ou que tenham zero alavancagem, ou que tenham zero dívida. Exatamente, eu acho que é bem essa relação que a gente tem que buscar. É claro que assim, nenhuma empresa vai ter zero dívida, o que a gente tem que buscar é patamares de alavancagem financeira saudáveis, né? Que não tenha pressão ali de caixa frente a vencimentos de dívida, que o múltiplo aí esteja em patamares confortáveis, não esteja estourando nenhum covenant. Eu acho que é bem isso aí que a gente tem que observar. Covenant são as regras que a empresa tem quando ela pega a dívida emprestada, ela tem umas regras que o banco dá para ela não pode furar, né? Se ela estoura isso, ela vai ficando mais apertada. E assim, para olhar isso, eu gosto de olhar a dívida líquida EBITDA, porque a empresa paga a dívida com o EBITDA, né? Ela não paga a dívida com patrimônio, a não ser que ela quebre, né? A empresa quebrada paga a dívida com patrimônio. Olha o dívida pele, por exemplo, olhar incorporador, porque incorporador não tem EBITDA, né? Você não olha. Mas, enfim, é só uma... chacoalha demais. Mas o EBITDA é como se fosse o caixa da empresa, né? Uma proxy da geração de caixa, ela vai usar esse caixa aí para pagar a dívida. Mas agora a hora do vamos ver. Me fala uma empresa que paga bastante dividendo, tem crescimento de resultados, coloquei mais uma aí no meio, e tem dívida baixa, quer dizer, o dividendo não vai ser impactado por esses juros muito altos. Eu vou falar de uma que a gente tem em carteira e eu acho que é de um setor bastante interessante, tem uma alavancagem financeira bastante baixa, né, que é a Telefônica Brasil. Ela está aí hoje girando em torno de 0,8 dívida líquida EBITDA, isso acho que é um nível bastante baixo, né, bastante atrativo. Isso até aumentou um pouquinho agora. Isso é legal falar, até quanto você consideraria que a dívida líquida EBITDA é baixa? Cara, entre 2 e 3 eu acho que é um patamar máximo aí para girar pensando em dividendos. Então vai, abaixo de 2 está tranquilo. Eu acho que abaixo de 2 está tranquilo, ainda mais quando você olha, por exemplo, para empresas elétricas, né, do setor elétrico, que tem bastante previsibilidade, então elas podem até ter um pouquinho mais de alavancagem, mas ao mesmo tempo tem uma previsibilidade muito grande aí na operação. Isso é um negócio legal, né? A bolsa está tão barata que a gente até viu a EDP fechando o capital agora, né? Exatamente. Basicamente saindo da bolsa. Quando a bolsa está boa, está cara, né? Os preços estão lá em cima. IPO. IPO, aí quando a bolsa está barata, o pessoal tira as empresas da bolsa. Tira, ou faz bastante recompra, né? Quem tá capitalizado, obviamente, né? E é uma forma aí de gerar valor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim, cabeluda agora. A Vivo vai crescer? Resultado vai crescer? Vai crescer. Claro que não como uma empresa focada em crescimento, como a PetroRio, que você tanto que gosta. Não paga dividendo. Eu acho que elas estão em momentos diferentes, né? A Vivo é mais voltada ali para um negócio de oligopólio, ela já tem um tamanho de mercado muito grande, dividido ali com poucas empresas, então é claro que assim, tem menos oportunidade de crescimento, ela não tem um campo disponível ali para ela poder comprar e multiplicar muito a sua produção, mas eu acho que assim, ela conseguiu... Pode comprar o Oi, né? Pode comprar Oi. Melhor não comprar Oi. Melhor não. Deixa isso aí, é outra seara que eu prefiro não entrar. Mas até falando da Oi, ela recentemente fez ali a aquisição da Oi Móvel, né? E isso de alguma forma vai ajudar no crescimento de base da empresa, ela vai fazer todo um trabalho ali de fazer um upsell, né? De conseguir rentabilizar melhor essa base, então... Isso, de certa forma, vai trazer algum crescimento para a empresa. E não somente isso também, mas o investimento em 5G e também na fibra, né? Então, tudo isso considerado, eu acho que pode ser interessante pensando daqui para frente no que a empresa vai entregar, né? Mas, é claro, não é um crescimento como a PetroRio. Eu acho que tem ali um mix entre um crescimento interessante, considerando ali o tamanho da empresa e, ao mesmo tempo, ali um retorno com dividendos, que eu acho que gira aí em torno de 7, 8% tranquilamente. Uma empresa que tem um histórico muito bom. Esse é um ponto legal também. Muita gente me pergunta, quando a PetroRio vai pagar dividendo? Eu falo, cara, tomara que nunca, né? Quando ela não vê oportunidade de crescimento via novas aquisições, porque, assim, eu acho que é isso. Por definição, o dividendo é uma distribuição de caixa. Então, ou a empresa investe aquele caixa ou ela paga dividendo. Ela pode fazer metade, né? Ela investe um pedaço e ela paga dividendo com um pedaço. E muita gente não entende isso. Acha que o dividendo cai do céu, né? Mas não, vem do resultado da empresa, exatamente. A empresa pode investir. Mas aí, Ricardão, a gente fala de mais uma dividendeira com crescimento barata. Acho que dá, hein? Bom. Então bora, mas tem mais uma não? Mas vamos lá, segunda dividendeira com crescimento, barata, defensiva, né, que não tem a dívida elevada, então não é impactada pelos juros mais altos e com yield bom, né, com o percentual que ela paga de dividendo em cima do valor da ação, que é o dividend yield.
Inglês necessário. Bom. Vou falar aí da Engie Brasil, que é a segunda maior produtora aí, de energia elétrica do nosso país, né? Ela é focada em geração de energia, mas também está diversificando para outras coisas aí no setor elétrico, como transmissão, por exemplo. Né? Uma empresa que está pouco alavancada, ela tem uma relação de dívida líquida e EBITDA de 2 vezes, né? Eu acho que ainda está tranquilo, e eu acho que vai também muito a consideração do que eu falei, empresas elétricas elas podem ter um patamar de alavancagem um pouco mais elevado por conta da previsibilidade, os contratos são corrigidos por inflação, acho que tudo isso é muito importante, traz uma segurança para esse momento. Ela tem Mas ela alavancou porque ela comprou novas concessões? Ela fez aí alguns investimentos recentes, né, para poder tanto diversificar o seu portfólio, como também trazer robustez, né? Então ela está conseguindo agregar um pouco aí de mais geração para o seu resultado e também nas linhas de transmissão, nas outras coisas que ela faz. A gente até fez um relatório falando só sobre essa empresa, ele está disponível aqui, é só você clicar no link e acho que tem todos os detalhes aí da empresa, como oportunidades, quanto que ela vai te gerar em retornos com dividendos, a apresentação da empresa, está tudo super completinho, acho que vale a pena dar uma olhada aqui. Mas continuando, acho que é uma empresa aí também que entrega um dividendo aí na casa de 8%, tranquilamente. Eu acho que isso é muito bom e é um dividendo que é sustentável, né? A gente consegue ver, olhando para a história, é um negócio que ela já se provou, não é aquela coisa de uma empresa de commodity que o dividendo estava super elevado por uma questão de ciclo e agora ele caiu totalmente. Eu acho que a gente pode ficar bastante tranquilo com relação a isso aqui. Tá, a gente estava até discutindo, né? É engraçado que você levantou agora, a gente estava discutindo sobre o dividendo de Petrobras, né? Que é justamente isso, né? Pagou um grande dividendo, mas será que vai pagar? Será que o governo vai deixar que ela continue pagando dividendo? Exatamente. Um dia a gente faz, assim que a gente descobrir, a gente faz um vídeo sobre. Então vamos lá, dividendeiras, desde que os juros começaram a subir, seguraram bem, né? A gente estava olhando o índice de dividendos, né? O IDIV comparado com o IBOV, segurou muito bem comparado com o IBOV, o que faz sentido, né? São empresas mais estáveis, que têm menos alavancagem, que têm, digamos, mais previsibilidade de resultados e tudo mais. O Guilherme falou 2 empresas de dividendos que vão muito bem, mesmo com os juros super altos, que são empresas pouco alavancadas, que têm crescimento, que estão baratas. Qualquer última coisa, e que pagam bastante dividendos, né, obviamente. É isso. Que era a Engie e... a Telefônica Brasil. A Vivo, óbvio, a Vivo do telefone. Então comente aqui se você tem alguma das duas e lembre-se, aqui embaixo a gente tem um estudo super completo sobre se vale a pena comprar bolsa hoje com o CDI onde está. Dê uma olhada, imperdível. Voltamos aqui na próxima semana. Um grande abraço.